Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventuras João Ribeiro e na sequência de um vídeo que eu trouxe aqui ao meu canal sobre o que é necessário para que nós possamos traçar um caminho para sermos front-end web developers, isto é, programadores para a parte mais visível da web, eu vou trazer neste vídeo aqui algumas dicas para quem quer ser um back-end web developer. Bom, o que é que nós temos que saber e se existe de facto alguma sequência de estudos que nos podem levar a ser bons programadores de back-end. Bom, antes de avançarmos com tudo isto, é importante referir o que é um back-end web developer. É um programador que tem como principal função implementar as regras de negócio de uma aplicação ou de uma página web. O que é que isto significa? O que é que são as regras de negócio? É todo o código e toda a lógica que, na esmagadora maioria dos casos, não é visível para quem está a utilizar a aplicação ou a visitar o site, mas que são fundamentais para que tudo funcione, nomeadamente comunicação com base de dados, apresentação de informação dinâmica, etc. e resto. Bom, vamos aqui então às principais funções de um back-end web developer. Ele não está tão focado na parte visual. Essa é uma preocupação do web designer que depois transporta isto para o front-end developer, e ele faz basicamente o quê? Implementa os mecanismos de interação, alguns deles, isto é, se nós temos determinadas funcionalidades de navegação, etc., o front-end web developer vai fazê-lo, mas pode ser necessária a intervenção do back-end web developer para quê? Para criar conteúdo dinâmico. O front-end developer não tem essa preocupação de saber o que é que vai ali aparecer, ele tem que criar as condições para que todo o conteúdo que a aplicação possa vir criar de forma dinâmica possa aparecer de uma forma absolutamente natural. Ele cria a lógica de tratamento de dados, portanto, as chamadas regras de negócio, okay? As lógicas de comunicação com base de dados, que são hoje mecanismos fundamentais para qualquer aplicação web. Depois o back-end web developer tem que ser capaz de utilizar frameworks para a otimização do seu trabalho. Hoje em dia, praticamente ninguém escreve código para a web sem ser através da utilização de uma framework, e já iremos ver à frente alguns exemplos, e fundamentalmente ele escreve também código bem estruturado. Porquê? Porque tradicionalmente um back-end web developer pode estar sujeito a que o seu projeto não seja concluído por ele e tenha que ser continuado por outro elemento da sua equipa, ou até um outro elemento de uma equipa de fora, como eu costumo dizer, um freelancer, etc. Então o seu código tem que estar suficientemente bem estruturado para que possa ser rapidamente interpretado por um outro programador e ele possa perceber rapidamente o que é que cada parte do seu código faz. Bom, o que é que o back-end web developer deve fazer? À semelhança do que acontece com o front-end, deve escolher o seu editor de excelência. E eu aqui aconselho de facto o Visual Studio Code. Poderão ter outras opções, outros gostos, estarem habituados a utilizar outro editor de código. Neste caso não estou aqui a apresentar nenhum exemplo de um IDE, embora que possamos concluir que o Eclipse e o NetBeans são de facto IDE, ou Interface Development Environments, porque têm debuggers, etc. Mas tradicionalmente um programador para a web, seja ele front-end ou back-end, vai utilizar um editor de código e não um Interface Development Environment, ok? O Visual Studio Code é eventualmente aquele que é o mais utilizado, mas depois tem o Atom, o Brackets, o Sublime Text, etc. É necessário que, obviamente, um back-end developer tenha noção de HTML e CSS. Embora não seja a sua principal preocupação ter conhecimentos extraordinariamente aprofundados de CSS, ok? No caso do HTML é diferente, ele deverá ter os conhecimentos suficientes para perceber onde é que a estrutura da página vai encaixar determinados conteúdos, mas é fundamental que ele tenha uma percepção do que é que está a fazer e onde é que está a encaixar o seu código. Não com o grau de profundidade, no caso do CSS, que deve ter o front-end web developer, porque para se programar em CSS de uma forma avançada requer muito estudo, ok? Então o back-end developer não tem essa necessidade de aprofundar muito. Se conseguir aprofundar, tanto melhor, mas não é uma necessidade absolutamente fundamental. Agora, estes são os dois grandes pilares do funcionamento básico da web. Depois, obviamente, entramos no campo do JavaScript, que tradicionalmente é conhecido como uma linguagem de programação a funcionar do lado do cliente, mas que tem vindo a sofrer muitas alterações nos últimos tempos e, nomeadamente, a vir a destacar-se no panorama da área do desenvolvimento.
Vanilla JavaScript é importante que um back-end developer saiba programar em JavaScript, ECMAScript 5 ou ECMAScript 6, que saiba também utilizar o jQuery, que perceba o que é utilizar a AJAX ou Asynchronous JavaScript and XML, que é aquilo que quer dizer o AJAX. Programação assíncrona significa termos a nossa página de internet a funcionar e não estar dependente da resposta de web services, isto é, nós temos, por exemplo, uma página de internet que tem 3 ou 4 componentes, num destes componentes estamos a pedir a uma base de dados que está alojada num servidor, algures, uma determinada informação e a página não pode ficar parada à espera que haja uma resposta. Ela tem que continuar a funcionar e quando essa resposta chegar, então o sistema irá encarregar-se de colocar a informação no local devido. O programador para back-end deve também saber utilizar transpiladores, são bibliotecas ou ferramentas que permitem escrever o código de uma forma que depois é traduzido para uma linguagem que seja facilmente interpretada por todos os browsers, e as questões de incompatibilidade de algumas linguagens de programação é fundamental, nomeadamente eu falo do JavaScript aqui neste caso, porque existem de facto muitas incongruências em termos de interpretação de JavaScript entre diferentes browsers, então a utilização de um transpilador, que seja o caso do Babel ou outro qualquer, que nos permita escrever o código de JavaScript de uma forma mais à nossa vontade, mas que depois adapte isso a uma versão que seja compatível com todos os browsers, é fundamental. E que utilizem também alguns optimizadores de código, nomeadamente formas automatizadas que permitam formatar o código no sentido de facilitar a sua própria leitura. Bom, depois há aqui um grande paradigma atual, neste caso no momento em que eu estou a fazer este vídeo fala-se muito sobre o Node.js. O Node.js é uma framework de JavaScript que funciona tanto para front-end como para back-end. É a primeira vez que nós vemos o JavaScript a funcionar do lado do servidor. Alerto para o facto de que quem está com perspectivas de querer ser um programador de back-end não deve dar de imediato o passo para aprender Node.js, porque tem uma curva de aprendizagem relativamente complexa. Deve começar primeiro por aprender bem ECMAScript 6, perceber a utilização de uma ou outra framework de front-end, eventualmente, para depois conseguir perceber melhor ou aprender melhor os conhecimentos de Node.js. Mas depois temos aqui todas aquelas linguagens, tecnologias relacionadas com o desenvolvimento de informação dinâmica para a web. É o caso do PHP, o famosíssimo PHP que está aí a esmagar a internet. Porquê? Porque muitos sites são feitos em WordPress, por exemplo, e o WordPress foi criado em PHP. Temos o ASP.NET, que é a tecnologia da Microsoft, que envolve a utilização de linguagens de programação, como é o caso do C# ou do Visual Basic, aqui num ambiente para a web, neste caso é uma framework, o ASP.NET, e agora com o novo paradigma de ASP.NET Core, que corre em multiplataforma, pode ser programado também em macOS ou em Linux, etc. Há ainda quem utilize Java, puro Java, e não confundir com o JavaScript, e também o Python, que é muitas vezes utilizado para a criação quer de front-end, quer de back-end na web. Sistemas de gestão de bases de dados, MySQL, que é o mais tradicional para quem usa o PHP, ou o MariaDB, ou o PostgreSQL. Depois, para quem utiliza o ASP.NET, obviamente o SQL Server da Microsoft e também um sistema de gestão de base de dados completamente diferente, isto é, não de bases de dados relacionais, como é o caso do MySQL e do SQL Server, que é o caso do MongoDB, que é um dos exemplos mais conhecidos daquilo que se designam por sistemas de gestão de base de dados NoSQL. Okay? Ou Not Only SQL. Funcionam com uma forma diferente, não funcionam com Structured Query Language, isso é com SQL, funcionam com outro tipo de tecnologias. É fundamental que um back-end developer saiba utilizar uma framework. No caso do PHP, existe desde o CodeIgniter até o Symfony, o Cake PHP, o Laravel. Existe então uma panóplia enorme de frameworks que um programador de PHP pode utilizar. No caso do JavaScript, o mais conhecido é o Node.js, para quem trabalha com back-end, ok? Porque no front-end
não temos propriamente bibliotecas, temos ali, ou melhor, não temos frameworks, temos mais as bibliotecas, o caso do React.js com uma enorme expansão. Depois temos o Angular, que é uma mistura entre uma biblioteca, mas é fundamentalmente uma framework para trabalhar o front-end, e também o Vue.js. O Node.js em consonância com o Express.js, que é uma framework de Node, portanto, como veem, há aqui muito caminho para percorrer dentro da área do JavaScript. E para quem trabalha com Python, que é uma linguagem muito flexível, que permite criar quase tudo para quase todos, ok? Vocês têm o Django ou têm o Flask, que são então frameworks para trabalhar a web. Depois temos aqui algumas tecnologias às quais um back-end developer não pode fugir de forma alguma, ok? Do lado esquerdo temos duas tecnologias muito importantes, uma emergente, a outra mais antiga, que é o caso do Git. O Git, e de saber utilizar um sistema de Git, seja no Bitbucket, no GitHub ou noutro qualquer outro local onde vocês possam ter repositórios, fazer clonagem de repositórios, commits, pushes, pulls, etc. É fundamental que um programador para back-end saiba utilizar um sistema de versionamento de software, e a utilização do Git não tem que ser uma utilização extraordinariamente aprofundada, mas que saiba pelo menos o básico do que é utilizar um repositório e trabalhar em equipa com partilha desse repositório e tudo o resto. Relativamente ao Docker, o Docker é uma tecnologia de containers que está cada vez mais a ser utilizada por diversos motivos. Eu não vou estar a aprofundar muito aqui o que é o Docker, mas basicamente é a possibilidade de vocês poderem criar os vossos ambientes de desenvolvimento e de produção de uma forma muito mais interessante do que utilizando diretamente os recursos de um servidor. Vocês podem colocar dentro do mesmo servidor, isto é, do mesmo host, um conjunto de containers ou infraestruturas de Docker que contêm configurações completamente distintas umas das outras, sem terem que estar dependentes das capacidades propriamente ditas do host, do sistema operativo que está no host. O Docker é um assunto que não é muito fácil de aprender. O básico eventualmente sim, mas as configurações mais avançadas tornam-se um bocadinho mais complexas. É tradicionalmente uma área mais destinada ao gestor de infraestruturas do que propriamente ao programador de back-end, mas ele obviamente vai ter que ter noções pelo menos básicas do que é um Docker, do que é um container, do que é um Docker Compose, etc. Portanto, é importante que vocês dediquem algum tempo a ler pelo menos uma introdução àquilo que é o Docker, porque eventualmente vocês vão chegar a uma empresa e vão encontrar a gestão da infraestrutura a utilizar infraestruturas de Docker. E depois aqui do lado direito vocês têm ali eventualmente os três principais serviços da cloud, o Amazon Web Services, o AWS, que é o serviço de cloud da Amazon, que fornece um conjunto imenso de serviços para que as empresas possam alojar toda a sua lógica web e a sua presença na web nesses serviços. Depois tem aí por baixo o Azure, que é a versão da cloud da Microsoft, também com a mesma finalidade, e também a Google Cloud, e eventualmente vocês vão ter aí mais novidades em breve relativamente a outras cloud services que vão estar aí presentes. Finalmente dizer, basicamente em resumo, que um back-end web developer tem que saber fazer a utilização e a criação de APIs. APIs ou Web Services é basicamente o mesmo conceito, isto é, sabermos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo em concreto, se nós queremos ter um mapa do Google Docs inserido dentro da nossa página, obviamente que nós não vamos criar o mapa, vamos ter que aprender a trabalhar com a API da Google, que nos permite aceder então a um conjunto de funcionalidades para otimizar o nosso mapa, por exemplo, ok? Tem que ser relativamente familiarizado com a POO, Programação Orientada a Objetos, ou em inglês OOP, okay? Object Oriented Programming. Programação orientada a objetos é fundamental. Fazer programação ou aprender programação sem ser com este conceito é uma perda de tempo. Tem que estar familiarizado com SQL, o Structured Query Language, a linguagem utilizada para fazer comunicações com base de dados relacionais, e embora eu não tenha colocado aqui neste resumo, também estar familiarizado com a escrita de JSON e a interpretação de JSON. JSON é JavaScript Object Notations, é uma técnica de
transporte de informação estruturada para que depois nós a possamos desmontar e apresentar nas nossas aplicações. Já o referi aqui, AJAX, o Asynchronous JavaScript and XML, que é a forma que nós podemos utilizar de comunicar através de JavaScript do front-end com um conjunto de web services e devolver informação, programação assíncrona para perceber, por exemplo, como é que funciona Node.js é fundamental, o Git e o versionamento de software, como eu já referi, e também saber utilizar package managers, como é o caso do Composer, do NPM, do Yarn, ou entre outros elementos. Eu queria apenas que este vídeo ficasse por aqui como um conjunto muito alargado de dicas com nomes de tecnologias, para que vocês possam então agora pegar nestes sons que eu aqui emiti, em algumas imagens que eu aqui vi, ou que eu aqui apresentei, que vocês viram neste caso, e que vocês possam ir procurar na web para ficarem a perceber de uma forma um bocadinho mais aprofundada o que é cada uma destas tecnologias.